tudo bom? Então, nessa videoaula eu vou dar aqui algumas dicas, né, de como estar protegendo aí o seu site feito no CMS, na plataforma WordPress, certo? Então são dicasinhas simples, mas que podem estar protegendo aí o seu site de uma invasão, de um possível transtorno que venha ocorrer por falta de configurações. O WordPress ele tem algumas brechas no CMS. Muitas vezes as pessoas têm o seu site invadido, que é o mesmo que hackeado, e de uma certa forma começa a colocar culpa no servidor de hospedagem, tipo, roubaram a minha senha, ou entraram no servidor, ou entraram na minha conta cPanel, e geralmente não é isso que acontece. Pode acontecer isso? Pode, mas geralmente não é. 99,9% dos casos de site em WordPress invadido são brechas no próprio sistema, no próprio script, na sua própria aplicação, certo? Então vamos lá, vou dar algumas dicas, certo? A primeira dica foi descoberta agora recente que todas as versões do WordPress, desde a 5.1.0 anterior, né, as versões anteriores, elas têm uma brecha, certo? Nos comentários. Como é que isso funciona? O cara entra lá e de uma certa forma na página de comentário do teu WordPress, num post, por exemplo, e ele consegue bular, né, esses comentários, ele joga um script nesses comentários e rouba o teu banco de dados. Então a primeira dica vai ser, certo? A primeira dica vai ser atualizar, certo, o teu WordPress. Mas antes de tu atualizar esse teu WordPress, ou de fazer qualquer uma configuração no teu WordPress, é bom que sempre se tenha um backup do banco de dados. E aí eu vou ensinar agora como fazer esse backup do teu banco de dados. Aqui eu estou com um site aqui de exemplo, certo? E eu estou aqui no cPanel. Estou aqui com o cPanel aberto desse cliente, certo? E eu vou vir aqui, ó, em PHP MyAdmin, ok? Vai abrir uma nova tela. Aqui no PHP MyAdmin eu tenho apenas um banco de dados, então logo o banco de dados do meu site é esse, porque eu só tenho apenas um banco de dados. Mas vai que no meu domínio, na minha aplicação, eu tenha mais de um site instalado, né? Sei lá, algum outro tipo de arquivo instalado que eu também tenha criado um banco de dados e eu tenho uma relação de banco de dados. Para saber qual é o meu banco de dados, caso eu tenha esquecido, às vezes a gente tem muitas instalações e muitos bancos de dados, a gente acaba esquecendo. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui, né, em gerenciador de arquivo, e vai aqui na pastinha Public HTML e vai procurar dentro dos arquivos raiz do seu WordPress, certo? O arquivo wp-config.php. Você clica sobre ele, clica aqui em editar. Pronto. Aqui você vai ter, certo, o nome do seu banco de dados. No caso aqui do meu é Kisheran_site, entendeu? Esse é o nome do meu banco de dados. Então, bem simples, ó, tá aqui ele. Então, para fazer o backup desse banco de dados, eu clico aqui sobre ele, ó, em cima. Vai abrir essa tela. Caso essa tela não abra, você pode vir aqui e dar um cliquezinho em estrutura, certo? Se abrir sem essa sequência, você clica em estrutura e observa se aqui em cima a base de dados é realmente a sua, né? Vem aqui até o final, verifica tudo, se está tudo certinho. Vem aqui na aba exportar. Pronto. Clicou na aba exportar, você deixa aqui SQL marcado, deixa essa primeira opção aqui, rápido, exibir número de opções, e clica em executar. Escolhe a área de trabalho para salvar e salva o seu banco de dados. É um procedimento bem rápido. Pronto. Meu banco de dados já está salvo.
salvo o meu banco de dados. Caso eu venha fazer alguma configuração no meu WordPress, né, alguma configuração que dê erro no site, é só eu trazer novamente esse banco de dados para cima, certo? Como é que faz isso? Digamos que eu configurei alguma coisa no meu banco de dados e o site começou a dar problema, certo? Isso geralmente acontece quando você instala um plugin, quando você faz alguma configuração lá na administração aqui do WordPress. Então, para subir esse banco de dados, isso serve também como backup. Se você, de repente, o seu site foi invadido ou qualquer uma consequência que tenha ocorrido, você tem esse banco de dados salvo. Você vem aqui no CPN, na opção phpMyAdmin, né, aqui. O que é que você vai fazer? Você vem aqui em estrutura, deleta, caso tenha acontecido algum erro. Você deleta, isso se você tiver um banco de dados. Não vai deletar isso aqui sem ter o banco de dados salvo, não, que tu perdeu o teu site inteiro. Tem que ter muito cuidado, certo? Então você vem aqui, marca todos, certo? E aqui com todos selecionado que você marcou, você vem em eliminar, certo? Vai abrir uma tela vermelha perguntando se realmente você quer eliminar. Eu não vou fazer isso porque não há necessidade. Perguntando se você realmente quer eliminar, você clica em sim. Todas essas tabelas do banco de dados, elas vão ser eliminadas. O teu banco de dados vai ficar limpo, certo? Feito isso, você vem na opção importar e escolhe aqui o banco de dados que você salvou na sua área de trabalho, certo? Aqui está ele. Clique em abrir, eu não vou fazer isso. Depois de clicar em abrir, ele vai ficar aqui, ativozinho. E aí você vem somente aqui na opção executar, que todas as tabelas do teu banco de dados anterior vai voltar e as configurações que você fez aqui na administração não vão ter surtido efeito, certo? Então, bem simples isso. Então, vamos lá. Vamos deixar aqui, vamos para as configurações. Então, antes de fazer qualquer procedimento, salva o banco de dados. Para desabilitar os comentários, né, existe uma brecha nesses comentários, você vem na opção Setting ou Configurações. Pode ser que no teu WordPress tenha configurações e não tenha settings, né, que é o mesmo que configurações. Configurações, discussão, certo? É discussão. Abriu essa tela, vai ter algumas opções marcadas, principalmente essa. Você apaga ela, apaga tudo aqui, deixa tudo sem nada. Tudo, apaga tudo. Desmarca todas as opções, tudo mesmo. E clique em salvar. Pronto, desabilitei comentários no meu site WordPress. Certo? Desabilitei a brecha. Mas mesmo você tendo desabilitado essa brecha, nos teus posts, aí você vem aqui na opção post, certo? Se for uma aplicação nova, ou seja, uma instalação nova do WordPress, é claro, não vai ter nenhum post, então não tem como ter alguma coisa lá. Mas veja bem, vai acontecer que no teu post vai ter algumas, digamos assim, comentários antigos em posts antigos. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui, por exemplo, você acabou de desabilitar os comentários do teu site WordPress, mas tu tem um post antigo. Nesse post antigo, ele ainda se mantém habilitada a opção de comentar, porque o post é antigo e foi configurado lá no post, deixando livre a opção de comentar. Então, o invasor ele pode ainda utilizar essa brecha dos comentários para comentar, porque no teu post antigo ainda está lá ainda, certo? Então, como tirar também a opção de se comentar em posts antigos? É isso que a gente vai fazer agora. Então, você vem aqui em tela, na opções de tela. Essa opção vai estar aqui, ó, em cima. Você vem em opções de tela, deixa tudo marcado aqui, essas colunazinhas, e vem aqui na opção de número de itens por página, né? Eu coloquei aqui 300, eu tentei fazer com 400, mas não funcionou, deu erro. Então, tu coloca 300 para visualizar 300 posts, certo?
Então você clica, coloca 300, visualizar em lista e aplica. Então vai aparecer uma lista aqui de 300 posts, ó. Aqui tem 300, certo? Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar tudo, certo? Vou guardar um pouquinho porque são 300. Vou vir aqui, tá tudo marcado, né? Quando eu aplico aqui nessa primeira opção de título, marco ela, eu marco todos automaticamente, todos os posts. Ou seja, eu marquei 300 posts. Eu tenho quatro páginas de post nesse site. Então, marquei tudo aqui. Venho aqui, coloco editar, deixo as outras configurações padronizadas e clico em aplicar. Cliquei em aplicar, vai abrir essa tela, certo? Onde aqui eu vou modificar todos os meus posts, certo? Então eu venho aqui na opção não permitir, certo? Não permitir comentários, ó. Aqui eu vou estar bloqueando comentário para todos os posts dessa página, ou seja, 300 posts. Caso você tenha menos, é claro que vai ser menos. E atualizar. Pronto, feito isso, vai atualizar a página e os comentários dos posts antigos vão sumir nesses que a gente está fazendo. Como eu tenho 4 páginas, eu vou vir aqui, claro, depois de atualizar, eu vou vir para a próxima página, para a página 2. Né? Vou fazer o mesmo procedimento na página 2. Venho aqui, editar, aplicar e assim por diante em todas as páginas até tirar os comentários de todas as páginas. Pronto. Isso ficou bem entendido. Após fazer isso, certo? Voltamos aqui na nossa aplicação WordPress, no nosso painel. Procuramos aqui o menu Atualizações, certo? Vamos dar um cliquezinho sobre Atualizações. Aqui vai dizer qual é a última versão que eu tenho do meu WordPress. Então aqui está dizendo que eu possuo a última versão, que no caso é a 5.1.1. O erro é antes, aliás, dessa versão, ou seja, o erro é da 5.1.0 anterior, para baixo, né? As versões anteriores, certo? Então esse WordPress aqui já atualizado, se não tiver, você coloca, vai ter aqui uma opçãozinha de você atualizar. Aqui não tem porque está atualizado. Você coloca para atualizar, certo? E atualiza. Caso você tenha atualizado seu WordPress e tenha dado erro, já sabe, é só voltar ao banco de dados, que foi o que eu expliquei no início do nosso vídeo, certo? Então, atualiza teu WordPress, deixa na 5.1. Isso se a versão atual que você estiver vendo esse vídeo for essa. Se for uma mais nova, enfim, deixa sempre atualizada a versão mais nova, né? Feito isso, você vai vir nos seus plugins, né? Ver se tem algum plugin. Vem aqui em plugins instalado. Procura na relação de plugins se existe algum plugins desatualizado e clique em atualizar. Vai ter a opção aqui, destaquezinho por aqui, em algum canto aqui vai ter. Se esse plugin estiver desatualizado, você atualiza todos os plugins, certo? Atualiza todos os seus plugins e também o seu WordPress. Deixa sempre a configuração, as atualizações novas de todos os plugins e também do seu WordPress. Após configurar todos os plugins, eu vou te dar aqui, você vai configurar alguns arquivos, mas antes eu vou te dar uma relação de plugins que podem proteger teu WordPress. Eu não vou dizer aqui o nome desse plugin, é WP Security, né? Que é um plugin bastante interessante. Eu não vou dizer como configurar ele, né? Ele geralmente está em inglês, as configurações. Você pode fazer o seguinte, você pode botar aqui tradutor do Google, tradutor. Você pega lá o link, por exemplo, aqui, ó, você vai nas configurações, né, que está em inglês. A maioria dos plugins vem em inglês. E cada tópico da configuração dos plugins, se tiver em inglês, você pode estar pegando esse tópico. Aí vem aqui, digita
Ó, experimente a versão Premium por 7 dias grátis. Eu estou te dando um exemplo de como você traduzir no Google, porque tem muitos clientes que não sabem. É claro, se você for um cara que sabe mexer bem na internet, você vai saber. Isso aqui talvez essa minha explicação nem sirva para ti, porque você já sabe como fazer a tradução usando o tradutor do Google. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma seleção de plugin. Você instala esse plugin, certo? Instala esse antivírus. Esse Reset API não pode faltar, certo? Instala ele. É somente desse aqui, é somente você instalar e ativar, certo? Não pode faltar isso aqui, não pode. O limite de login também não pode faltar. Esse aqui, username, esse username também não pode faltar. O que é que esse plugin faz? Esse plugin faz o seguinte: geralmente quando você instala o WordPress, você tem uma mania, né, de colocar o seu usuário como admin. E esse usuário ele é muito fraco, né? Um invasor ele vai conseguir detectar facilmente esse usuário admin. Então, esse username aqui, né, ele vai dar a possibilidade de você trocar sempre que quiser o usuário do teu WordPress, certo? Esse outro aqui também, você não, essa relação aqui, você pega aí e anota, certo? Eu vou deixar essa relação de plugins também na descrição desse vídeo no YouTube, ok? Então vamos lá. Como é que você vai instalar um plugin? Né? Alguns clientes não sabem, outros sabem, mas eu vou estar aqui explicando como é que você instala. Você vem aqui em adicionar novo, né? Você coloca o nome do plugin aqui dentro. Ele vai aparecer aqui. Esse plugin que eu coloquei aqui é esse, ó. Ele vai aparecer aqui, você vai clicar em instalar agora, que no caso aqui o meu já está instalado, né? Mas se não tivesse instalado, ia estar aparecendo essa mesma opção aqui desse segundo plugin. Então você clica em instalar agora, certo? Depois dele instalado, vai ficar uma opção aqui de ativar. No lugar de ativo vai ter ativar. Aí você clica em ativar. Clicou em ativar, você procura esse plugin aqui nos plugins adicionados, certo? Procura ele. Deixa eu procurar ele aqui. Pronto, aqui está ele. Então, esse plugin aqui, para mim configurar ele, eu venho aqui em Setting, que é configurações, certo? E aí eu não vou me deter aqui nessa configuração, porque vai estender muito a videoaula, são muitos plugins. Mas você clica aqui. Caso aqui não tenha a opção de configurar, certo? Por exemplo, esse aqui, ó, ele não tem a opção de configurar, certo? Então, se aqui não tiver somente ativar ou excluir, você vai procurar esse plugin aqui nas ferramentas aqui. Ele pode ficar aqui, né, em ferramentas, ele pode ficar em settings, né? Aqui eu vejo aqui que eu tô, ó, onde tem um plugin aqui, onde é a configuração de um plugin. Olha aqui onde é a configuração desse outro plugin desse aqui, entendeu? Então tem vários plugins aqui. Então ele pode ficar em setting, ele pode ficar em ferramentas, ele pode ficar, deixa eu ver em outra opção, ele pode ficar não em nenhuma dessas duas opções, setting nem ferramenta, mas no próprio menu principal aqui, né? Entendeu? Por exemplo, como o Google Analytics, né? Ele está aqui, o avatar, ó, ele fica aqui, ó, o social aqui. Então, esses aqui também são plugins. Então, ele pode tanto aparecer aqui nas ferramentas, como pode aparecer nas configurações, né? Aqui, e pode ficar no menu principal. Então, ativa esses plugins, né? Caso algum plugin desse você instale no seu WordPress e o seu WordPress pare de funcionar, você simplesmente pode vir na pasta WP Content, plugins, procura o plugin que você instalou por último aqui nessa relação e desabilita ele. Por exemplo, para desabilitar um plugin, eu geralmente faço só isso, ó, Contact Form aqui, né? Eu só venho aqui, seleciono e renomeio. Boto aqui OK com letra maiúscula, para me saber que realmente eu coloquei só OK, né? Pronto. Se eu fizer isso, ele já some da minha relação de plugins lá no meu WordPress. Se eu quiser ativá-lo novamente, eu venho aqui,
deleto o OK que eu coloquei, né? Enfim, bem simples. Então, pessoal, a questão dos plugins são isso. Agora eu vou dar aqui uma pequena explicação sobre algumas permissões nos arquivos do WordPress. Então, a gente vai começar pelo arquivo Access, né? Seu arquivo Access. Se o teu arquivo Access não está aparecendo aí dentro do teu WordPress, nos arquivos principal na pasta Public HTML, você vem aqui em Configurações, marca essa opção Diretório Inicial e marca essa opção Mostrar Arquivos Ocultos e salva. Feito isso, o Access, geralmente ele fica oculto, não só ele, mas outros arquivos, vai apresentar aqui. Então, nesse arquivo Access, certo? Você vem e dá uma permissão para ele. Eu aqui dei a permissão, ele fica aqui como 644. Então, eu marco ele, venho aqui em permissões, ele estava assim, ó. Ele estava assim, 644, certo? Você apaga esse gravar e deixa apenas leitura, 444, e salva, certo? E salva. Ele vai ficar aqui 44. Feito isso, certo? Você vai no teu site e tenta acessar. Se der erro, você tenta 600, certo? Que também não vai te dar, vou colocar aqui 600. Olha só, você deixa 600 e tenta acessar o site, certo? Primeiro 444, depois, se der erro, você tenta 600, né? E vamos lá, aqui, deixa eu ver outro arquivo que foi configurado. Pronto. wp-config, certo? Esse você vai deixar 600. Esses dois arquivos, o Access e o wp-config, você coloca, o primeiro você deixa as permissões 444 e esse deixa 600. Isso vai proteger esses dois arquivos, que é o mais visado pelos invasores, certo? Após isso, você vai vir aqui na pastinha WP Content, né, que é onde fica os temas, os plugins. Você vai fazer o seguinte, você vai marcar aqui os temas, essa é a pasta dos temas, você vai marcar, vai vir aqui em permissões e vai deixar ele 7.711. Clica aqui em permissões, marca essas três primeiras opções, a terceira do grupo e a terceira do mundo, certo? 3 nessa coluna e 3 na coluna de usuário e 3 na coluna de executar. Pronto, ficando 711 e salva. Pronto, feito isso, o site WordPress está mais seguro, né? Aí você pode dizer assim, mas mesmo tendo feito tudo isso, o cara conseguiu entrar. Bom, aí vem a questão dos plugins, né? Com certeza, feito tudo isso, se o cara conseguiu entrar, vai ter uma brecha em plugin, né? Algum plugin que, mesmo ele tendo atualizado, ele existe uma brecha e o cara conseguiu por lá. Porque feito isso, eu não conheço um outro tipo de brecha. Aí você pode fazer o seguinte também. Eu vou fechar aqui. Você clica aqui em gerenciador de arquivo. Quando você clica em gerenciador de arquivo, ele vai abrir essa tela, certo? O que é que você vai fazer? Nessa tela aqui, geralmente também some algumas opções, né, do diretório. Você vai colocar para mostrar. Você vai subir o arquivo Access, certo? Do teu WordPress, tu vai baixar. Vamos aqui. Tu vai baixar aqui, certo? Ó. Cadê o arquivo Access? Tu vai baixar esse arquivo Access no teu computador, baixar, certo? Depois dele baixado, você fecha essa tela, certo? Vem aqui novamente, que vai abrir aqui, mas você pode apagar tudo e colocar aí, né? Por exemplo, se eu tiver aqui, para você não fechar a tela, é só apagar a pastinha pública HTML daqui de dentro e colocar aí. Pronto, ele já vai abrir na tela principal.
Aqui você vai fazer o seguinte, você vai subir agora o arquivo Axer que você fez o download e vai jogar ele aqui dentro dessa tela. Geralmente quando você baixa esse arquivo Axer lá do diretório principal para o seu computador, ele tira esse pontinho aqui, ó, certo? Quando você joga ele aqui para dentro, ele geralmente vem assim, ó. Ele vem assim. Ele fica sem ser .axer, ele fica só axer. Se ele vir assim, você vem aqui renomear e coloca o pontinho, ponto, ok? Tem que ter bastante cuidado nessa opção e deixa aqui 644 mesmo, pode deixar ele assim, certo? Por quê? Porque o invasor ele vai procurar pelo axer do teu site. Como o axer que está realmente protegido está lá na pasta principal do site com as permissões 444 ou 600, então ele não vai conseguir acesso. Nesse meio tempo ele vai buscar esse axer, vai mexer nele e esse axer não tem problema que ele mexa, porque ele está aí só para não servir para nada mesmo. Então pronto, feito isso, né? Está protegido o seu WordPress, não 100%, porque é como eu disse, o WordPress é um CMS gratuito e eles têm brecha, né? Uma vez ou outra, eles existem muitas brechas e não tem nada a ver com o servidor e nem com o CPN, são brechas do próprio script, né? E algumas precauções que a gente toma são essas, tem outras formas de proteger, né? Mas essas são as que eu sempre utilizo, né? Não estou dizendo aqui que só são essas, não, tem outras formas. Tem algumas formas que se colocam IPs no Axer, né? Ou seja, você vai no Axer, coloca um código onde somente o IP do teu computador acessa a área administrativa do WordPress, né? Enfim, tem várias formas de proteger o teu WordPress. Essas são algumas que eu utilizo e aí eu estou repassando, ok? Agora vamos lá. Feito tudo isso, certo? Feito tudo isso, eu já tenho um banco de dados salvo, que eu salvei antes de começar essa videoaula. Você faz isso antes de começar essa videoaula, de começar a mexer no teu site WordPress, tu salva o banco de dados. E após eu fazer tudo isso, né, que eu ver que o meu site está funcionando com todas essas opções modificadas, principalmente os plugins instalados e configurados, e todas essas opções feitas dessa videoaula, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um backup geral do meu site. Então eu venho aqui na pasta public HTML, eu seleciono tudo, deixo apenas essa pastinha aqui fora da minha seleção, porque essa pasta eu não preciso fazer um backup dela. Essa pastinha aqui é do certificado SSL do teu site, certo? Não preciso. Mas aqui eu tenho tudo selecionado, todo o meu WordPress. Feito isso, eu venho em compactar, escolho a opção zip. Eu posso deixar aqui essa configuração mesmo, da PAdmin, eu posso colocar aqui o nome backup.zip, enfim, e coloco para fazer uma compressão de todos esses arquivos. Vai fazer um backup zipado e esse backup vai ficar salvo aqui na pasta principal. Vai ficar assim, ó, por exemplo, como wordpress.zip, certo? Eu vou até apagar esse arquivo que não há nessa. Não. Vai ficar aqui o backup todinho do teu site após o procedimento. E aí, após esse backup ter sido feito, que você visualizar ele aqui, caso não apareça de primeira mão aqui, você vem aqui em recarregar a página, né? Aí procura novamente. Pronto. Você achou esse arquivo feito backup, que no caso que eu estou utilizando aqui o wordpress.zip só como exemplo, mas ele fica assim, né? Um arquivo zipado. Você marca ele e clica em baixar. Salva no teu computador o backup completo do teu site. Pronto. Se alguém invadir teu site, tu tem um backup completo de todos os arquivos, todas as modificações, tudo certinho. Salva. Salvou no teu site, tu vem aqui e depois dele baixado, né, lá no teu computador, aliás,
você vem aqui, depois de baixado, e exclui o arquivo. Por que excluir esse arquivo? Porque o invasor, como é um ponto zip, ele pode encontrar esse arquivo, né, de bobeira por aí, acessando ele. Por exemplo, se eu botar o endereço do site /backup.zip, eu vou baixar também o teu site. Então não é legal ter um backup salvo dentro dos meus arquivos, porque pode alguém achar esse backup. Então, após baixado, você vem, exclui, marca essa opção para ir diretamente excluir até do lixo e vem aqui e exclui. Pronto. Feito isso, eu tenho um backup completo dos meus arquivos, mas não tenho um backup do meu banco de dados. Fiz isso no começo, mas veja bem que eu fiz algumas alterações. Então, aquele backup que eu fiz no começo, ele não tem essas alterações que foram feitas aqui na instalação de plugin, na atualização dos plugins, do WordPress, enfim, nas atualizações. Então, eu venho aqui novamente em phpMyAdmin, né, que eu já expliquei para vocês, clico aqui em Site e venho aqui em Exportar, Executar e baixo o backup completo, já com as configurações iguais. Pronto, tenho todo o meu site salvo, tanto o banco de dados como o arquivo. Caso aconteça uma invasão, eu só deleto o banco de dados, subo o meu banco de dados que está salvo, deleto todos os arquivos, subo novamente os arquivos que está salvo, pronto, meu site está salvo, ok? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que tenha contribuído aí para algumas proteções no seu site WordPress. Não se esquece de inscrever aí no nosso canal, certo? A gente sempre posta aqui algumas videoaulas bem interessantes, e aperta o sininho aí abaixo, né? E se inscreve e clica sobre o sininho para você ficar recebendo o nosso vídeo. Então é isso aí, um abraço.